Olá, meus caros, relatos da minha fé. Nessa oportunidade, vou relatar sobre a primeira vez que eu fui para a sede mundial das igrejas Pentecostal Deus e Amor, precisamente na virada de ano de 2007 para 2008. Saímos da minha cidade dia 30 de dezembro, chegamos no dia 31 em São Paulo e passamos a virada, e no dia 1º de janeiro voltamos já do ano de 2008. Foi tudo muito novo e também muito estranho. Conhecer São Paulo, passar pelo Rio Tietê, o centro de São Paulo, aquelas pichações todas. Passamos ali perto do Sambódromo e dentre outros monumentos de São Paulo, próximo da Aviões, da Fiel, né, da escola de samba. Passeamos os entornos ali da própria IPDA. Eu digo que passeamos porque foi eu e a caravana da minha cidade, junto com outras cidades. Nós fomos para a concentração ali, a vigília, a festividade da igreja de final de ano, vigília e também a confraternização no dia 1º de janeiro. Me recordo que ainda fui por conta da ajuda dos irmãos, porque não tinha condições, me pagaram essa primeira vez que eu fui. E eu achei também muito estranho a própria IPDA, porque eu não imaginava que era muito grande, é bastante grande mesmo. São dois templos, né? Tem o templo 2, o templo principal, ainda aquele pátio, garagem, aquela montoeira de ônibus, montoeira de gente, que se você tiver cuidado pode até se perder. Bem enorme mesmo, né? 70 mil metros quadrados, comportando ali, se não me equivoco, quase 60 mil pessoas, apesar de dizer que sentadas comporta 27 mil pessoas, isso no templo principal, e no segundo templo, mais ou menos 10 mil pessoas ou 5 mil pessoas sentadas. E eu fui para São Paulo não por ir, fui com intuito. Muitos que iam nessas caravanas, às vezes, passavam o Réveillon não na igreja, passava onde? Lá na Avenida Paulista, que tinha festividade, tinha as bandas de rock lá tocando, Titãs, etc. Chegava até a ver a própria, que tem no final do ano, competição de corrida, né, de São Silvestre. Então, muitos iam para a concentração da IPDA, mas já aproveitavam para fazer férias. Às vezes, na realidade, aproveitavam o preço, que geralmente era camarada, por parte da própria igreja ou das congregações, e então ia curtir a vida entre alguns que eram já velhos no evangelho, que iam lá para fazer compras, ir para shoppings, passear, festa, etc, etc. Então eu me recordo que nessa primeira vez tinha essas pessoas que foram, mas eu fui lá para cultuar o Senhor, fui para a vigília, se eu não me equivoco era a vigília com Daniel. Na reunião eu não fui porque naquela época eu ainda não era obreiro, mas fui no santuário da oração, e no santuário da oração que fica na garagem eu fiz um propósito a Deus para inclusive que Deus viesse aprovar o meu ministério para me ser obreiro. E então ali orei ao Senhor, e depois no ano de 2008 realmente aconteceu, eu virei obreiro da IPDA na minha congregação. Eu comecei então a pregar em outras congregações e ser usado por Deus. Então, no relato da minha fé, essa primeira vez em São Paulo, teve o estranho, mas também teve as bênçãos de Deus. Estive também no culto com o missionário Davi Miranda no dia 1º de janeiro de 2008. Até eu tenho o áudio, qualquer dia eu vou postar aqui no canal, tá? Do 1º de janeiro, culto com o missionário. Também tem algo que um pouco lamentável por conta da gente estar num local muito grande e que a gente do interior, né, ficou um pouco assim chocado, é que tinha bastante segurança, né, segurança passando para lá e para cá, bastante movimento ali na própria garagem, inclusive dos filhos do missionário ou dos netos, e por conta da multidão, né, multidão como diz os espanhóis, eu
tive até alguns problemas assim meio que psíquicos, né? Não estava acostumado daquele montoeiro de gente, daquele mar de gente. Em um dado momento eu não encontrei mais ninguém na minha caravana, fiquei meio que sozinho, meio que perdido e tudo muito novo lá. Então teve essa barreira. Mas no mais foi tudo mil maravilhas, vamos dizer assim. Gostei muito. Só que me decepcionei um pouco com o São Paulo. Achava que São Paulo não era o centro de São Paulo, no caso, né? Não era tão aquela sujeira toda como a gente via na TV ou ouvia as pessoas falar. No próximo relato da minha fé, eu vou falar da outra viagem que eu fui para São Paulo. Foram 3 viagens que eu fui em seguida. Eu vou relatar a segunda e a terceira, e tudo em virada de ano. Essa é de 2007 para 2008. Tem a de 2008 para 2009, que eu vou na reunião, e tem de 2009 para 2010. Para a gente finalizar esse quadro aqui, relato da minha fé, tudo que eu passei, eu vivenciei no Evangelho, na IPDA e com Cristo durante os 4 anos que eu estive no sistema religioso. Abraço, Deus os abençoe e até uma próxima.